Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Você sabe o que é o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde, que tanta gente está discutindo, a gente vê muitas matérias, o que isso afeta a sua vida ou a vida de pessoas que você conhece? Pois esse, então, é o tema. Vamos à nossa história de hoje. Ele é servidor da Justiça do Trabalho, ele é triatleta e ele é acometido de esclerose múltipla. Então, é uma pessoa que vem falar com relação a esse rol taxativo da ANS e o que isso vai afetar na vida dos brasileiros com relação ao acesso a medicamentos e tratamentos. Eu converso no programa de hoje com Gildo Afonso. Mas antes disso, eu quero fazer minha audiodescrição, viu, Gildo? Eu sou o jornalista Celso Gomes, tenho 1,80 m, tenho barba e cabelo grisalhos, e também estou com um headset, um headphone, e uma camisa preta, e é isso. Gildo Afonso, obrigado aí por atender o nosso convite, e nesse tema que está quente na mídia nacional, os debates, tanto no Congresso, quanto agora uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem contigo? Celso, tudo bom? Esse tema quente, polêmico, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade aqui para escutar um pouco da história de quem está envolvido, quem é diretamente afetado por essa decisão sobre o rol taxativo, e eu espero aqui esclarecer e trazer alguns pontos sobre a repercussão dessa decisão do STJ. Ô, Gildo, nós estamos também em podcast, em televisão. Nós estamos no canal Amazon Sat, nós estamos no Potiguar Notícias para todo o Rio Grande do Norte, a TV 8 para a Grande Porto Velho e também no YouTube e todas as nossas redes. Então, eu gostaria que você fizesse também a tua audiodescrição, porque nós temos um compromisso com a inclusão, né? Então, é importante. Você faça aí, que daí a gente já prossegue aqui. Por favor. Sou o Gildo, tenho 1,70 m, uso barba, estou com a camisa preta, um casaco por causa do frio que faz em São Paulo e estou com um fone headset aí da JBL. Muito bom. Ô, Gildo, aí você inclusive é servidor da Justiça do Trabalho, da 5ª Vara do Trabalho de Porto Velho, já há algum tempo, a gente até se conheceu de lá, e agora há algum tempo você está em São Paulo fazendo um tratamento por conta da esclerose múltipla. Você vem lutando fervorosamente e graças a Deus está dando certo o teu tratamento, e não é só isso, a sua força de vontade como triatleta, e participou agora do Ironman em Floripa, e aí eu gostaria que você comentasse isso primeiro, como que é superar tudo isso, da onde que tu arruma força, meu amigo? Primeiro, teve esse diagnóstico aí, Celso, quando eu tinha recém passado num concurso para servidor da Justiça do Trabalho, 2017 ali, eu estava vivendo um sonho. Eu tinha acabado de formar na Universidade Federal de Rondônia e passado no concurso do Tribunal Regional do Trabalho, da 14ª Região. E quando a minha vida mudou completamente, para viver um sonho, eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla. E desde então eu venho lutando contra essa doença. É uma doença que, no meu caso, é um tanto quanto agressiva. Já tive mais de 10 surtos, passei 2 vezes pela cadeira de rodas. E, inspirado por um filme que tem no Netflix, que se chama 100 metros, um portador de esclerose múltipla fez um Ironman na Espanha. A história é tão impactante que virou um filme, é o Ramon. Até hoje ele vive do esporte. E, graças a Deus, eu fui um portador de esclerose que conseguiu realizar essa história aqui no Brasil esse ano. E o interessante é que o Ramon, quando realizou isso na Espanha, fizeram um filme dele.
Ele tem vários patrocínios e hoje ele vive do esporte. Eu sou um paciente com esclerose múltipla que realizou isso no Brasil, um brasileiro. Há 2 semanas depois da prova, eu estou tendo que brigar para conseguir continuar a fazer o meu tratamento. É Virou uma, uma questão de sobrevivência. É é, um contraditório. é uma coisa, é uma contradição, né? É um contraditório, porque, veja, se torna um atleta de destaque e continua trabalhando na Justiça do Trabalho, quer dizer, trabalhando dia a dia, né? Não, eu acho que tu continuas na ativa, né? Home Sim, office continuo na ativa, em no São home office Paulo. aqui. Foi uma das facilidades que o teletrabalho me forneceu, foi mudar para São Paulo, continuar atuando como servidor e concomitantemente fazer o meu tratamento e treinar para o Ironman. Mas aí, Gildo, aí como que você até me diz, aí quando você recebe essa... Primeiro, tem uns projetos tramitando no Congresso com relação a isso, que inclusive o Mion até faz uma campanha, você também, muito combativa com relação a isso. Quantas pessoas vão ficar sem tratamento, que é o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde. E agora, recentemente, como eu falei, saiu uma decisão do STJ falando disso. Como você recebeu essa notícia e o que isso vai impactar na vida das pessoas? Como eu recebi essa notícia? Eu ainda estava em êxtase do Ironman, comemorando 2 semanas ali, ainda nem tinha chegado a dar 2 semanas. E sabe quando você é um lutador de boxe e você leva um nocaute e fica zonzo ali, você fica sem saber o que fazer, é exatamente assim que eu me sinto desde o momento que eu recebi a notícia. Porque hoje é uma incerteza do próximo passo, é uma incerteza de em qual porta nós podemos bater, porque essa decisão ela pode ser revestida no STF, mas ainda é incerto. E será que, então, se o STF não resolver, o Legislativo vai resolver de alguma forma? Vai existir alguma lei que vai proteger? Então, o futuro, eu digo que há 2 semanas atrás eu tinha esperança no futuro, eu tinha acabado de realizar um Ironman, ressignificado um diagnóstico, e hoje o futuro ele me dá medo. É estranho falar isso, mas toda aquela sensação de esperança no futuro me dá medo hoje. E falando sobre essa bandeira, afeta diretamente as pessoas que têm um plano de saúde. E no Brasil, são 50 milhões de brasileiros que têm plano de saúde hoje. Então, você que tem um plano de saúde e você vai precisar de um tratamento, de um procedimento, de uma cirurgia que não esteja nesse rol da ANS, a partir de hoje, ele sendo taxativo, você não tem direito. Ah, mas existem algumas exceções na lei. São 4 exceções, mas você tem que se adequar às 4. E até você comprovar como é um procedimento de urgência, meu amigo, eu duvido seriamente que você consiga fazer. Gildo, nós vamos para um breve intervalo e na volta do segundo bloco eu vou ler para vocês aqui o que significa essa limitação de acesso. Assim, os debates jurídicos, inclusive da ANS, deputados, advocacia, são os diretores de plano de saúde, o que estão discutindo. Nós vamos saber no próximo bloco. Eu estou conversando com Gildo Afonso, que é triatleta e portador de esclerose múltipla e está dando um exemplo aqui de luta e de vitórias. A gente volta já já. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Estamos de volta e o tema do programa de hoje é esse rol taxativo da Agência Nacional de Saúde. O que isso pode ou não afetar a vida dos brasileiros com relação à saúde? E para isso eu convidei Gildo Afonso,
que é triatleta, inclusive participou recentemente de um Ironman, saiu da cadeira de rodas para um Ironman, que foi só aí já é um exemplo importante, e ele que vem fazendo o tratamento com êxito, inclusive, em São Paulo. É servidor da Justiça do Trabalho e continua no tratamento, e é o meu convidado de hoje, porque ele tem falado muito com relação a isso, e chamou muito a atenção, porque houve essa decisão do STJ com relação a isso. Então, eu quero dizer a você, colega da audiência, o seguinte: o que vem a ser esse rol? Ele limita o acesso de produtos, diagnósticos, dispositivos ou medicamentos que não estão aprovados de forma oficial e que atendam pessoas especiais. Aí o Gildo vai me dizer quem são essas pessoas especiais. E isso certamente e vai afetar diretamente muita gente, né? Muitas pessoas que você conhece, às vezes até da sua própria família. Quais são essas pessoas especiais que pode afetar caso isso seja sacramentado, a limitação ali no rol? Celso, quando a gente está falando dessas pessoas especiais, nós estamos falando de pessoas com algum tipo de diagnóstico como autismo, doenças raras, pacientes como eu, autoimunes, portadores de esclerose múltipla, que necessitam de um tratamento que muitas vezes não está naquele rol do ANS, por ser uma doença imprevisível. Hoje eu tive que responder nas minhas redes sociais uma mãe de duas crianças com autismo. Duas crianças com autismo. E essas duas crianças, elas fazem um tratamento que não está nesse rol do ANS. E aí eu tive que responder uma mãe desesperada, que falou assim: Gildo, e agora? O que eu faço? E ali, eu, com a incerteza do meu tratamento, do dela, eu só falei assim: basta a gente gritar, manifestar, que a gente seja ouvido. Que essas pessoas, são essas pessoas especiais, numa situação hoje de vulnerabilidade. É por isso a importância do nosso canal, Justiça Sem Fronteiras, exatamente eu te convidei para abrir o canal, para abrir esse espaço, porque a gente precisa fazer alguma coisa. Eu acho que todos os espaços que a gente pode dar vazão ao debate, dar vazão também. Hoje, por exemplo, quando a gente conversou de gravar o programa, o podcast, eu peguei e mandei mensagem, conversei com 3 médicos que eu conheço, né? Então, todos, sem exceção, falaram: olha, é uma coisa que, imagina como é que fica a ética médica também, né? Quer dizer, que se tem um tratamento, ele não pode prescrever aquilo, não pode indicar, porque a pessoa vai ficar com aquilo na mão e não vai ter condições de ser atendido. Então, quer dizer, a condição também, aí colocando-se aí no lugar do médico, e também aí o médico e o paciente, às vezes o paciente tem plano de saúde e não vai cobrir, mas aí como que é uma situação também para os médicos, né? Tendo com essa limitação. Até porque começa a existir essa limitação pelo médico, porque a lista da ANS é um procedimento padrão, como se existisse esses medicamentos são para determinado tipo de doença, mas esquecem da individualidade de cada indivíduo. Eu morei no norte e hoje moro aqui no sudeste. Dependendo da região que você mora, o tratamento muda. Então esqueça, você que está ouvindo, esqueça, você não vai escutar o seu médico, você vai pela lista padrão da ANS, porque o seu médico não entende nada. Não é assim que funciona. Se fosse por um procedimento padrão, nós nem precisaríamos de médico, colocaria um algoritmo ali, você colocava o diagnóstico, a sua idade, que sairia o tratamento. E não é assim, por isso que existe e são necessários os médicos hoje, pela individualidade de cada paciente. Agora, se uma pessoa pergunta, tá, e o SUS não atende isso? O SUS, ele tem uma lista limitada de tratamentos, tem tratamentos, essa lista é um tanto quanto limitada, e o que acontece? São 50 milhões de brasileiros, Celso. Agora, imagina só, tirar eles do plano de saúde, sobrecarregar o sistema único de saúde, que já é tão sobrecarregado. Imagina só o que acontece. Então, essa decisão não afetou somente os usuários de plano de saúde. Indiretamente, ou até mesmo diretamente, em poucos meses, aí, a gente vai ter uma sobrecarga no Sistema Único de Saúde. Mas e o Sistema Único de Saúde também nem sempre consegue atender a todos os níveis, né? Que tu até me explicava no intervalo, né?
Exatamente. Existe uma linha de medicamentos, tratamento de primeira, segunda e terceira linha. Falando do diagnóstico que eu tenho hoje, esclerose múltipla. Eu já usei até a terceira linha e eu não posso mais utilizar esses medicamentos de terceira linha. Até a inclusão deles no SUS, eu recebo isso pelo plano de saúde. E o grande problema dos pacientes que esgotarem a lista, igual eu do SUS, eles vão requererem da União, do Estado, a medicação. Eles vão requerer, e eles vão requerer isso judicialmente. Então, indiretamente, ainda tem uma sobrecarga do sistema judiciário. É uma coisa que algum lugar vai sobrecarregar, né? Porque tem muitos que, quer dizer, o teu tratamento vem sendo feito pelo plano de saúde, né? Só para a gente fechar esse bloco, né? Sim, hoje eu recebo pelo plano de saúde, judicialmente, e por uma liminar, o juiz ele concedeu, o plano de saúde me fornece a medicação. Olha aí. Nós vamos parar mais um intervalo e eu volto para o terceiro e último bloco para fechar. Inclusive, o próprio STJ decidiu, no dia 14 nós estamos gravando hoje, dia 15, decidiu ontem, dia 14 de junho, uma decisão inédita, a sexta turma do STJ, por unanimidade, decidiu, é uma coisa como saúde, né? O cultivo da maconha para fim medicinal. Autorizou 3 pacientes para que tenham doenças e requereram medicamentos à base de canabidiol. A gente vai falar disso no próximo bloco, a gente volta em instantes. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com ele, que é uma pessoa, na verdade, é um guerreiro que serve de exemplo para muita gente, né? Colega da Justiça do Trabalho, mas, acima de tudo, ele é triatleta, tem esclerose múltipla, está em tratamento, com êxito, e participou recentemente de um Ironman. Eu gostaria que ele explicasse o que é esse Ironman, para as pessoas entenderem o que é isso. Depois de sair de uma cadeira de rodas, você tem que ir lá e participar em Floripa. Gildo Afonso, fala para a gente o seguinte, como que essas questões que a gente falou aqui, né, muita coisa vai ainda afetar a vida das pessoas. Mas com relação à disparidade que você falava, existe uma disparidade. Após realizar o Ironman? Exatamente. Não, porque eu digo o seguinte, você, por exemplo, você participou do Ironman, que é uma vitória, e eu já sei de outros projetos que você me falou, os projetos interessantes, você está escrevendo alguma coisa aí, que eu acho que é um exemplo para muita gente, que você está fazendo um tratamento, está superando coisas que não tem na história do Brasil o que você está fazendo. E até chamou a atenção pela cobertura que uma grande emissora está fazendo também. O que acontece, Celso? Um portador de esclerose fez um Ironman na Espanha. A história é tão incrível que virou filme, ele ganhou diversos patrocínios e hoje ele vive do esporte. Essa história me inspirou. E eu fui um brasileiro que saiu de uma cadeira de rodas com diagnóstico de esclerose e acabei de realizar um Ironman há 2 semanas. Eu não tive nenhum patrocínio. Tudo com o meu salário. Com rodas emprestadas, com bicicleta, tudo ali foi emprestado. O macaquinho que eu usei na prova foi emprestado, para você ter ideia. Eu hoje, após realizar essa prova, estou construindo uma das maiores histórias de superação, dependendo do desafio que eu emplaco agora, do mundo, não só do Brasil, do mundo. Eu ainda não tenho patrocínio, mas eu não estou brigando por patrocínio. A minha briga e a minha discussão é para que eu continue fazendo o tratamento. Então, hoje eu sou um atleta que pede socorro. Eu só quero
continuar fazendo o tratamento para que eu possa escrever essa história. Eu só quero continuar fazendo tratamento. O básico. Aqui no Brasil, eu estou brigando pelo mínimo, pelo básico, pelo direito à saúde. Tanto que, para os nossos ouvintes, a nossa audiência, que eu queria... Como você pode me ajudar? Compartilhe esse programa com alguém, vai lá nas minhas redes sociais e fala, esse atleta está pedindo socorro, porque a bandeira que eu estou levantando não é só minha. Agora Sim. imagina só, Celso, eu com a história de superação, com o potencial de ser uma das maiores histórias do mundo, estou pedindo ajuda e pedindo socorro. Imagina aquele que não tem voz ainda. Imagina a mãe daquelas crianças autistas. Então, se tem um programa para você compartilhar hoje, para mandar para alguém, porque não espere o seu irmão, o seu filho, o seu amigo, o seu parente ser diagnosticado com a doença, precisar de um tratamento de emergência para você ficar desamparado e você ver a importância disso. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. E hoje está Exatamente. sendo furtado um direito. Então, se tem um programa hoje para ser compartilhado, é essa causa nossa aqui. Porque são 50 milhões de brasileiros que, neste momento, estão sendo afetados por essa decisão. É muito importante essa fala, e nós vamos também compartilhar o máximo aqui para que as pessoas também. Você pode deixar seus comentários, seguir também Gildo Afonso, @Gildo Afonso no Instagram, também o Justiça Sem Fronteiras, porque é muito importante. Eu também tinha falado, viu, que teve essa decisão do STJ, mas também teve uma outra muito interessante, que eu até comentei aqui no final do bloco anterior. Eu gostaria que você comentasse com relação, pelo menos uma coisa bacana aqui, que é a liberação do cultivo da maconha para fim medicinal, porque tratamentos, medicamentos à base de canabidiol, que muitas pessoas sofrendo com relação a isso e não conseguiam. E hoje já está, pelo menos pelo STJ, por unanimidade, no dia 14, a sexta turma decidiu sobre isso. Gostaria que você comentasse rapidamente sobre essa decisão importante, positivamente também. O que a gente acabou de falar no programa foi sobre a individualidade de cada paciente. E Exato. existem pacientes que respondem a um tipo de estímulo, a um tipo de tratamento, e muitos têm se mostrado que respondem positivamente ao tratamento com canabidiol. E a justiça brasileira, agora, ceder esse acesso foi, entre algumas bolas fora que a gente vem falando, essa foi uma bola dentro, foi um avanço, Sim. o reconhecimento nesse ponto, e espero que agora seja amplamente divulgado, porque antes era um processo burocrático e esses pacientes ficavam desamparados. Então, fico feliz, algo para se comemorar para quem faz o uso dessas terapias, foi uma vitória. Porque a gente já discutiu, eu já vi várias matérias dos pais desesperados, né, porque não conseguiam. Então, e sabe-se que o tratamento com canabidiol realmente era a solução, e agora tem uma decisão aí do STJ, parabéns ao STJ pela decisão. E como o projeto de lei com relação ao rol taxativo, ele ainda está em discussão, é muito importante que todo mundo fique antenado do que está acontecendo, o debate, porque a partir da hora que vira o projeto de lei, porque hoje nós temos a Constituição Federal que garante o direito à vida, o direito à saúde, que nos garante a todos nós brasileiros. Né? Agora, vamos ver também, enxergando isso no STF, que é o guardião da Constituição, o que é possível fazer. Mas, Gildo, eu quero assim que tu aqui faça o uso desse espaço, porque a gente sabe hoje, olha, uma coisa que eu até dei uma olhada, hoje o rol da ANS tem mais de 3.700 procedimentos, segundo assim, a própria ANS, em torno de 3.700 tratamentos e procedimentos no rol da ANS. Então, e quem ganha e quem perde com um tipo de decisão dessa, de fazer esse rol taxativo, para a gente fechar? Quem perde com essa decisão, com certeza, é a população, o usuário do plano de saúde. Se você tem um plano de saúde hoje, é porque você contratou por causa da imprevisibilidade, sobre a incerteza do futuro. E a partir do momento que você não tem certeza se você vai poder usar ou não esse plano quando você precisar de um procedimento, não faz até sentido a questão da imprevisibilidade. Então, é um clamor para que nós,
juntos possamos reivindicar a manifestação popular, a pressão popular agora, seja com o poder judiciário, seja no poder legislativo, para que a gente tenha mudança, que nós sejamos vetores de mudança nessa sociedade. Celso, muito obrigado pelo espaço que você cedeu aqui, porque você está dando voz a quem precisa. Essa sua missão está sendo muito bem pautada. Muito bom. Não, eu fico feliz também, né, de ter essa possibilidade, Gildo. Estamos sempre na torcida, não só por você, mas por todos os brasileiros que precisam de atenção à saúde, especialmente esses de pessoas especiais, né, que a gente já tratou aqui também de algumas questões nesse sentido. Eu fico muito feliz com isso. Tá? Obrigado a você e obrigado à nossa audiência. Eu conversei com Gildo Afonso, que é servidor da Justiça do Trabalho, triatleta, e portador, ele está fazendo tratamento de esclerose múltipla. E, além do mais, ele fez aí um Ironman, um êxito em Floripa. E gostei dessa pauta, é muito importante, compartilhe, e obrigado pela sua audiência, e siga as nossas redes aí. Até o próximo encontro. Valeu. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte.